Bem-vindo a um lugar onde histórias bíblicas e histórias de fé ganham nova vida, com a delicadeza que seu coração merece. Aqui, relatos esquecidos, silenciados ou pouco contados encontram sua voz, e cada um deles é ilustrado para que você sinta, veja e se conecte profundamente. Você já ouviu falar dos Nefilins, mas não da verdade proibida. Gigantes, guerreiros, seres que não deviam existir, criaturas tão poderosas que o céu tremeu. E hoje eu vou contar o que poucos ousam contar. A história deles não é antiga, é um aviso, um espelho, um lembrete sobre escolhas que podem destruir mundos. No começo havia silêncio, e algo desceu nele. Gênesis 6 revela os filhos de Deus desejando o que não deviam. Da união proibida nasceram eles, os Nefilins. Não eram apenas grandes, eram violentos e orgulhosos. Uma grandeza que não vem de Deus, mas da desordem, do excesso e da quebra de limites. E talvez você conheça pessoas assim. Gente que cresce por dentro, mas cresce quebrada. Gente que ocupa espaço, mas esmaga o que toca. Os Nefilins não pediram existir, eles foram consequência. Assim como tantas coisas que você colhe hoje. Eles dominaram montanhas e cidades, nada os detinha. A terra começou a sofrer, a violência multiplicou, a maldade se espalhou. Corações encolheram enquanto o mundo escurecia, e Deus olhou para o mundo e se entristeceu. A terra, que era jardim, virou campo de guerra, e talvez você entenda isso, talvez viva isso. Gigantes nascem dentro de nós quando não vigiamos o coração. Gigantes como orgulho, mágoa e inveja, arrogância que cresce em silêncio, raivas acumuladas por anos que se tornam monstros. Tudo cresce sem percebermos, assim como eles cresceram, até destruírem o mundo ao redor. A Bíblia diz que eram famosos, temidos e admirados. Mas fama não é bondade. Tamanho não é força interior. Tinham tamanho sem propósito, tinham força sem direção. E quem não tem direção machuca o que toca. Então Deus decidiu agir, não por vingança, mas por misericórdia. Porque às vezes destruir gigantes é salvar os pequenos. Veio o dilúvio e o silêncio voltou. Um silêncio que apagou cidades e memórias. Mas não apagou tudo. Gigantes voltaram depois. A Bíblia diz que eles surgiram novamente. Como isso é possível? Poucos explicam isso. Algumas linhagens retornaram, gigantes reapareceram em Canaã. Golias não foi o primeiro, foi apenas o último dos famosos. E quando Davi o enfrentou, não era só um garoto, era um humano pequeno contra tudo que esmaga almas. Davi venceu com coragem, venceu com fé, venceu com a força que nasce ao enfrentar o que assombra. E talvez você tenha hoje seu próprio Golias, um gigante que humilha, persegue e diminui. Gigantes crescem na mente e nas emoções. Crescem nos medos não resolvidos. E eu preciso te dizer, alguns gigantes não se carregam. Eles se enfrentam, ou crescem demais. Porque tudo não enfrentado cresce em silêncio. Assim como os Nefilins cresceram até destruir tudo. Se isso mexe com você, fale comigo. Não caminhe sozinho enquanto seus gigantes crescem. A história dos Nefilins é aviso. Um aviso urgente. Limites existem por proteção. Desejos têm consequências. Alianças erradas geram dores e marcas difíceis de curar. Gigantes não nascem grandes, crescem aos poucos. Assim como mágoas, ressentimentos e monstros internos. Crescem quando fingimos não ver. Quando Deus destruiu os Nefilins, Ele salvou o mundo. Talvez Deus queira salvar você. Remover o que te destrói, romper alianças tóxicas, quebrar pactos que prendem, secar raízes ruins. Não tenha medo de perder, você está ganhando liberdade. Os Nefilins existiram, foram reais e temidos, mas não venceram. Nenhum gigante permanece de pé quando Deus age, e nenhum gigante interno é maior que seu propósito. A história deles termina no dilúvio. A sua pode recomeçar. Respire fundo, sinta este momento. Talvez você esteja vencendo um gigante agora. E quando você enfrenta a sombra, Deus luta ao seu lado.
que essa verdade te liberte e que os gigantes caiam um por um para sempre.